A gente tem que entender que as operações especiais, elas não se fazem só de ações diretas. Exato. Elas são ações indiretas também. Então, assim, você precisa fazer... agir de maneira diplomática, não se valendo do confronto. Porque o confronto, ele gera dano colateral. Um grande exemplo foi aquilo que o senhor citou da última vez, que gerou o 12 Heróis. Sim. Como que eles começaram? Posso falar rapidamente dessa história, ainda que a gente não esteja falando de Brasil, mas ela é ilustrativa. Quando acontece o ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro, os Estados Unidos, naquele momento, achavam que o seu território era inviolável, por conta da grande capacidade militar que eles têm. Aquilo foi um choque de realidade para a população americana. Então eles tiveram que se refazer do trauma para poder dar uma resposta. Essa primeira resposta que os Estados Unidos dão para o Talibã e para a Al-Qaeda é enviando 2 destacamentos operacionais de forças especiais para o Afeganistão. Cada destacamento operacional são 12 homens. Então a primeira resposta americana para os ataques de 11 de setembro são 24 elementos de operações especiais. O destacamento operacional 555 e o destacamento operacional 595. Qual era o objetivo? Agir como multiplicador de força, de forma indireta. O que eles buscavam fazer? Convencer a liderança da Aliança do Norte a combater em favor do esforço americano. Então, com 12 homens, eles fizeram uma operação de corações e mentes com a Aliança do Norte, conquistaram a confiança deles para poder confrontar o Talibã e a Al-Qaeda. E em 43 dias, eles conseguiram êxito. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, uma ação, a gente está falando muito aqui em ação direta, né? Mas em ação indireta, nós temos tropa para poder atuar. Mas aí tem um complicador, Glauber, que eu acho muito difícil. Esse comparativo, ainda que possa ser feito, é muito difícil para a gente trazer para uma realidade doméstica. Por quê? Porque a gente tem um elemento que complica essa equação, que é o fato de você estar combatendo no seu território e tendo que confrontar uma pessoa que tem a mesma cidadania que você. Por mais que você seja um elemento extremamente bem capacitado, isso é um óbice muito grande. Mas então seria para outro território somente, em ação em outro país? O emprego? As tropas de operações especiais, elas podem ser empregadas em qualquer cenário, seja num cenário estrangeiro ou no cenário doméstico. Mas no cenário doméstico, isso é um complicador em virtude de você estar combatendo o elemento nativo. Porque o que o professor está tentando dizer? Se eu entendi o que o senhor quis dizer. Um elemento de forças especiais, ele não poderia se infiltrar dentro de uma comunidade dominada pelo crime organizado e tentar fazer um corações e mentes ali e fazer com que aquela própria população combatesse o tráfico. Isso aí seria praticamente que inviável, que impossível. Como lá nesse exemplo que o professor deu do Afeganistão, né, dos 2 destacamentos de forças especiais, eles foram para a Aliança do Norte, que já tinha problema com a Al-Qaeda e com o Talibã. Eles escolheram um lado. Eles só foram ali para fortalecer um outro lado. Um conflito que já existia. E que eles sabiam que a Aliança do Norte prevalecendo iria ser melhor para o mundo ocidental em termos de ataque terrorista. Então isso, como o professor falou, isso ficaria complicado num cenário doméstico. Esse tipo de vamos assim dizer, de estratégia. Você vê, o militar, ele é preparado para combater o inimigo.
E na cabeça do militar, o inimigo não é um compatriota. É um elemento estrangeiro. Então, quando você tem que trazer o cenário de confronto para o cenário doméstico, você está falando de pessoas que habitam o mesmo território que você, que falam o mesmo idioma que você, que têm a mesma formação sociocultural que você, que respeita a mesma bandeira que você, que canta o mesmo hino que você canta. Então é muito complicado para o militar que foi treinado para combater o inimigo em território estrangeiro ter que voltar a sua atenção para o cenário doméstico. Não que ele não consiga, tá? Ele precisa mudar a sua mentalidade. Aí quem está em casa pode se questionar o seguinte, mas e aí o agente de segurança pública? Também ele combate com todos esses elementos. Mas o agente de segurança pública ele é treinado para o cenário doméstico, não para fora. Aí vem a segunda carta. E se eu mudar o treinamento e mudar essa mentalidade que o militar brasileiro tem como principal ameaça o igual com um fuzil, dominando um território onde o Estado brasileiro não consegue chegar lá e esse cara, em médio prazo, ameaça a soberania nacional. Já mudei a mentalidade do cara. Mas esse não é um dever constitucional das Forças Armadas. Combater o inimigo em território doméstico não é um dever constitucional primordial das Forças Armadas. Então, assim, por mais que ele esteja preparado para exercer esse papel, quando nós falamos em termos de mentalidade, a mentalidade do militar, e aí você pode falar melhor do que eu, nunca está voltado para o cenário de confronto doméstico. Isso digo em termos históricos, né? O inimigo ele está sempre fora das suas fronteiras e não dentro. Sim. Então esse cenário ele é muito recente. Então quando a gente fala de ameaça interna, seria esse inimigo atuando no Brasil. Sim. Entendi. E o senhor colocou um ponto que aí acho que fecha a tampa, que não é missão na Constituição. Então aí não há como você formar fora do que a Constituição prevê. Até é missão constitucional você combater o inimigo, seja externamente ou internamente. Você tem condições para fazer isso. Tanto que tem a GLO. O que eu estou falando... Mas seria secundário. O que eu estou falando é a mentalidade do militar. Você combater um compatriota... Eu posso tentar explicar isso de uma forma mais clara. Tem um livro muito famoso entre o pessoal que estuda a temática militar, que é o Matar, do David Grossman. Ali ele explica quais são os bloqueios que o indivíduo tem com relação ao ato de matar. No cenário de confronto da Segunda Guerra, muitos militares atiravam a esmo, sem um alvo definido. Por quê? Porque eles não conseguiam engajar o inimigo na sua alça de mira. Eles não conseguiam atirar no inimigo de verdade, eles só atiravam no inimigo imaginário. Por quê? Porque eles tinham um bloqueio mental, psicológico, emocional, que impedia eles de matar. Tem um filme muito famoso, tem inclusive na Netflix, eu não vou lembrar o nome do filme agora, o ator é o Andrew Garfield, que ele é um militar que vai para o campo de batalha e se recusa a utilizar um armamento. Até o último homem. Que ele tá lá, a missão dele é salvar, que ele não bota a mão em arma. Exatamente. E carrega a Bíblia, faz oração. Filmaço. E é real a história. É real.
Por quê? Porque ele tem um bloqueio de tirar a vida. Que bloqueio esse devido às crenças religiosas Isso que eu ia te falar, é muito mais cultural e crença religiosa do que alguma formação militar. Eu vou colocar aqui a minha visão agora vamos assim dizer, de operador. Eu, na minha visão, em atuação interna, eu tenho para mim que eu estaria confrontando uma ameaça interna, certo? Eu não teria bloqueio. Porque eu vejo a ameaça interna ou externa como ameaça, independente de ser externa ou interna. Eu entendo que aquela ameaça ali, independente dela ser interna ou externa, ela causa um mal à minha nação, à minha pátria. Fato. O grande receio, e eu acredito que esse mesmo receio e esse mesmo cuidado, ele também, eu acredito que ele é uma realidade na vida dos operadores de segurança pública. Aí cito aí os irmãos do BOP, da CORE, é o grande receio do dano colateral. Porque na guerra, na maioria dos conflitos de guerra, a gente sabe que quem está ali naquela direção é inimigo. Sim. Fogo à vontade. Certo? E você tá respaldado. Quando eu entro dentro de uma área urbana da cidade que eu moro ou de uma outra cidade do meu país, e eu tenho a certeza que aquelas ameaças que precisam ser neutralizadas, elas estão misturadas àquela população local, é um receio muito grande que você tem em causar um dano colateral, porque você sabe que a maioria daquelas pessoas que ali moram são pessoas de bem e vivem aterrorizadas pelo crime, certo? Vivem ali porque não tem opção de viver em outro lugar. Então, esse é o grande receio, de causar um dano colateral a um cidadão de bem que, infelizmente, mora naquela área dominada pelo crime. Mas eu tô respondendo por mim. Eu não teria bloqueio nenhum em combater uma ameaça interna. E só um complemento. Numa formação, provavelmente a boa parte da tropa não teria esse bloqueio. Eu acredito Porque vai que ser não. adestrado e mentalizado para isso.